Estou aqui hoje com o Matheus, da Upstate, ele que já está à frente aí no mercado imobiliário há muitos anos. Vai contar um pouquinho para a gente da história dele, da formação dele e de como que são os desafios de empreender no ramo do mercado imobiliário. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Valeu. Cara, me conta sobre você. Quem é o Matheus? O que que ele estudou? Como que ele começou? Legal. Primeiro falar que é o primeiro podcast que eu venho fora do mercado imobiliário, então vai ser algo novo para mim. Mas falando do Matheus, vai misturar um pouco com a história da Up também. Eu venho de uma família do ramo imobiliário. Eu estudei administração com ênfase em finanças, fiz pós-graduação em marketing. Mas eu iniciei minha carreira na parte de startups. Era uma EduTech, uma empresa que fazia tecnologia para o ramo de educação, trabalhando como marketing mesmo. Acabava que eu utilizava, né, o que eu gostava de finanças lá para fazer análise preditiva, alguns cálculos Você sempre foi bom de interessantes. exatas, assim? Eu sempre gostei, né? Eu sou estudioso. Bom Você, é muito por bom. querer fazer a sua administração, né? Você foi por escolha própria? Alguém te indicou? Na época, quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Quando eu formei no colégio, eu já sabia que eu queria empreender. Isso sempre foi um sonho meu. Inclusive, eu vendia ali algumas coisas de computador, montava CPUs mesmo para vender, Oh, que legal. vendia peças separadas também. Só que eu fiquei em dúvida entre a área de TI e a parte de administração. Eu acabei decidindo por administração porque minha família é empreendedora também. Então, meu pai tinha um pequeno negócio do ramo imobiliário, né, meu avô, meus tios. E aí eu vi que fazia mais sentido eu entender dessa área financeira, administrativa, do que eu ir para desenvolvimento em si. Só que eu não saí de desenvolvimento na parte de tecnologia, porque meu primeiro emprego, igual eu falei, foi nessa parte de EduTech. Eu trabalhava direto ali com os devs na parte de marketing, mas Sim. parte de desenvolver uma startup é saber sobre o produto. Então eu estava diretamente ali pensando em como melhorar o produto, como que eu podia aumentar a taxa de conversão, né, ali no funil, com base em free trials, com base em freemium, algumas experiências que a gente usava. Isso tudo entrava a parte financeira também dentro. Interessante. E aí você lança a ideia da startup. Como que foi que surgiu assim? Vou criar uma startup e vai chamar Upstate. Como que foi a escolha do nome também? Na verdade, não foi tão simples assim, né? Igual quando eu saí dessa empresa EduTech, é porque minha família estava com a empresa com um problema financeiro, né? Eles tiveram um problema de saúde, um hematoma subdural traumático, né? Quem era o dono ali na época, e também um ataque cardíaco, aí ficou afastado muito tempo. E como uma pequena e média empresa que depende do dono estar à frente, né? Ela acabou ali sofrendo uma perda financeira grande, perdeu funcionários. E aí eu saí, né, de um emprego que eu estava ali crescendo, já, né, preparando para ser um diretor, para voltar para o salário mínimo para ajudar minha família. E o que, que eu aprendi muito depois que eu acabei estruturando a imobiliária, vendi a carteira de locação que ajudou ali a amenizar os impactos financeiros, eu aprendi que dava para ter imobiliárias com custos muito menores e com uma receita recorrente de locação. Mas você gostou assim do mercado? Você foi para resolver uma questão de ajudar a sua família, mas você se encantou com o mercado imobiliário de alguma forma? Você já tinha isso em mente? Não tinha em mente. Eu pensava em trilhar outros lados de startup mesmo, pensando em coisas inovadoras em outros mercados, mas quando eu vim para o mercado eu gostei bastante. Eu gostei do que normalmente as pessoas não gostam, que é a parte de locação. Sim, Normalmente todo mundo que está no mercado imobiliário gosta de vendas, né? De sim. ganhar comissões altas, e eu vi na locação podendo aplicar tudo o que eu aprendi de marketing e o que eu aprendi de receita financeira mesmo para dentro da E como operação. você viu assim que o mercado de locação ele tinha um problema que precisava ser resolvido? Vendo o que aconteceu com meus familiares. Mas você mora de aluguel ou porque eles viviam de venda? Porque eles tinham uma carteira de locação, que tinha uma recorrência mensal, só que eles tinham a venda como principal produto. Só que o que salvou eles no final foi a locação. Ó, que legal. E aí eu vi que ela era negligenciada porque requer mais questões administrativas, requer mais processos, mais tecnologia. O início é Então ela mais acaba difícil, ficando. né? Exatamente. Ela é mais difícil de você ganhar dinheiro, mas ele é um dinheiro mais previsível que traz mais segurança. E aí o projeto da Up nasceu depois dessa transição. Vendemos a carteira de locação, fizemos aquele restabelecimento financeiro da minha família, e aí eu queria empreender, né, no mundo de tecnologia, no mundo de inovação. E primeiro a gente começou com uma rede de franquias. Então eram pequenas lojas franqueadas com custo operacional muito baixo que focavam em locação. Locação ela traz uma receita previsível. Então Uhum. rapidamente eles atingiam o break-even e aí passavam a ter aquela receita recorrente, baixíssimo, né, risco operacional, e a gente ainda criou uma empresa que fazia a gestão de todas essas carteiras, o que reduzia ainda mais o custo, né, um centro de serviço compartilhado, e permitia que eles focassem naquilo que eles gostam, que eu falei, que é a parte comercial.
Então, Sim, assim que sim. nasceu o projeto lá atrás. Depois a gente Não, passou por foi várias sendo aprimorado, né? transformações. Hoje a UP tá com 8 anos Hoje são 8 anos de mercado a partir da franquia, sim. a partir da franquia. E o que você percebe, assim, de dificuldade de empreender no Brasil? Nossa, eu não vivi só na minha pele, eu vivi também nos franqueados e depois no projeto novo, que eu atendo mais de 750 pequenos e médios empreendedores, né? Eu acho que, primeiro, você tem que ter um conhecimento muito grande da parte tributária, operacional, administrativa. Se você não sabe isso, você começa a errar e você pode ser muito punido no futuro. E a gente está no meio de uma reforma tributária, né? O que piora ainda mais isso, porque tudo que eu aprendi eu vou ter que reaprender agora, Sim, sim, né? sim, sim. E eu vejo que o pequeno e médio empreendedor não teve essa educação no colégio. Ele não sabe ali a diferença de um DRE, muitas vezes com fluxo de caixa, ele não sabe fazer um balanço patrimonial, ele não sabe ali, né, por que ele está no simples e não no lucro presumido ou real, que muitas vezes pode ser até mais vantajoso para ele, dependendo do faturamento. Então, o primeiro ponto é entender esse sistema complexo tributário, depois a parte administrativa. E você diria que você aprendeu na prática ou na escola mesmo, na faculdade? Na faculdade você aprende conceitos, né? Controladoria, contabilidade, gerencial, você aprende um norte. Norte. Só que na prática é bem Tem muito mais diferente. BO, né, no meio do Exatamente. caminho. Eu não sabia o que era um KNAI até abrir minha empresa. E aí descobri que cada KNAI paga um ISS diferente, Sim, que sim, que depende do tipo de atividade. Tem atividades que são muito semelhantes, mas você tem que saber exatamente qual enquadrar. Então tem coisa que só na prática que você vai ver mesmo. O lucro presumido, por exemplo, né, versus o lucro real. Quando a gente foi fazer essa análise, a gente viu que algumas coisas que para a gente entrava como abatimento ali de lucro, na prática não entra. Então, na faculdade você não aprende essas linhas, até sim, porque o sim. mercado é diverso. Então, é uma mistura de prática e também a teoria ajudou a ser mais rápido esse aprendizado. Sim, sim. Tá? Mas eu acho que outras dificuldades que tem no Brasil é a mão de obra também. Né? Nós temos mão de obras menos qualificadas, não todas, né? A gente tem pessoas muito boas, mas a média é menos qualificada. Nós temos também essa complexidade operacional, porque a gente tem não falando do meu mercado, mas falando de outros. A gente tem uma logística mais difícil, a gente tem, né, algumas questões que dificultam o trabalho. Então, empreender é um desafio Não, grande, com certeza. mas quem empreende gosta, né? Gosta do desafio. Ou então deixa, né? Porque é muito difícil realmente. Eu acho que empreender no Brasil é um desafio, porque o Brasil já é cheio de complicações, né? De essa parte tributária que você falou também. E eu acho complexo demais. Eu te confesso que eu não tenho esse entendimento todo que você tem. Mas, Matheus, falando da UP, cara, você abriu há 8 anos e como que foi? Você começou sozinho? Tinha alguém com você já desde o início? Como é que foi? Eu comecei, inicialmente eu tinha um sócio, hoje a gente não tem mais essa sociedade, a gente fez essa diluição, mas eu iniciei com um sócio nesse projeto de franquia, a gente evoluiu bastante no projeto de franquia, só que a empresa que a gente criou de gestão para fazer a gestão da carteira de locação e trazer o diferencial do aluguel em dia, ela se separou da franquia ao longo do tempo. E aí ela se tornou maior do que a franquia, começou a oferecer para outras imobiliárias no modelo white label, sem ter que Uhum. usar a nossa marca, nossos processos, né, e nosso layout. E aí Isso foi bom para ganhar a carteira? isso foi bom para acelerar crescimento, porque tirava uma fricção. Para iniciar uma franquia, tinha que pagar uma taxa de franquia de 40 mil, depois tinha que reformar uma loja inteira, né, tinha que fazer Um um gasto alto. movimento muito grande, além de ter um processo muito engessado. E nós temos um Brasil continental com uma cultura muito diferente do mercado imobiliário no sul, para o norte, para o E fala, nordeste. como que você conheceu o mercado imobiliário lá fora? Você passou um tempo lá fora? Porque você fala bastante, né, do mercado ser diferente lá fora do brasileiro. Eu conheci o mercado lá fora, morei, né, um tempo no Reino Unido, passei um tempo nos Estados Unidos também, pesquisando o mercado, e você conhece mercados muito mais maduros do que o daqui. A Tá? locação lá é mais forte que a venda ou não? Não, isso é o mundo todo, a venda é mais forte. Ah, Né? tá. A venda é onde movimenta a maior parte do mercado. Hoje você tem no Brasil, por exemplo, 80% dos imóveis são próprios, só 20% são alugados. Fora, a gente tem mais peso da locação. Então, se você vai num Londres, por exemplo, quase 50% dos imóveis são alugados. Ah, tá. Porque o preço médio é muito alto, você não consegue fazer a compra, você vai alugar. Uhum. Só que venda sempre vai ser prioridade nos mercados, tá? Sim. Só que a gente tem imobiliárias muito mais maduras até no processo de compra e venda. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos a chamada MLS, que é um banco de dados único em que todos os imóveis têm que estar registrados lá.
Então, uma imobiliária vai trazer esse imóvel, vai cadastrar esse imóvel lá, todas as Único, outras vão assim, ter a nível de estado, de a país? nível de país. É um banco Nossa, de dados único. Se você vai vender via imobiliária ou alugar via imobiliária, seu imóvel está lá, ele está disponível para todo mundo. Só que a MLS representa quase 90% do mercado americano. Ou seja, 90% dos imóveis você tem todo o lastro do que aconteceu com ele. Quando foi anunciado, se teve variação no preço de venda, quando foi vendido, quem vendeu? quem vendeu, quem comprou, né? E se teve o vizinho, quanto que ele pagou para você ter uma precificação correta. Isso defende as imobiliárias e faz elas serem mais maduras do que o mercado brasileiro, que não tem isso. Mercado brasileiro lá, todo mundo coloca o seu imóvel como imobiliária, com 2, 3, 4, E aí 5. vai. E aí Primeiro que você perde alugar. dado, você perde qualidade de serviço, você gera insegurança para o imobiliário. Mas tem alguma tentativa de ter esse órgão regulamentador no Brasil ou não? Tem tentativas comerciais. Então, você teve a Casa Mineira aqui em Belo Horizonte criando a rede Casa Mineira, que agora virou rede Quinto Andar, né, que compraram eles. Vocês têm as redes Netmóveis, tem algumas redes tentando unir as imobiliárias. Uhum. Só que como você não tem capilaridade, você não tem muitas imobiliárias aderentes, você acaba perdendo a qualidade do proprietário ver valor nisso. Então, ele Matheus, vê valor, mas não você tanto. falou do proprietário. Quem que sofre mais, cara, no mercado de locação? O proprietário ou o inquilino? Eu vou falar que é sofrido para os dois, mas o proprietário ele tem mais insegurança, porque ele passa a posse para o locatário, né, que é o inquilino, e ele tem o patrimônio na mão de outra pessoa. E às vezes ele tem como principal fonte de renda ou segunda principal fonte de renda a locação. Todo mundo acha que todo proprietário é rico. Não, a maior parte tem ali complemento de aposentadoria, substituição de um salário dele. Ele tem como uma fonte de renda dele. Muitas vezes ele usa esse dinheiro para pagar, por exemplo, a escola do filho, o financiamento do próprio imóvel. Então ele depende disso. E ele tem uma pessoa no patrimônio dele. Se essa pessoa para de pagar, por exemplo, ela continua morando até um despejo. Sim, Só que o proprietário fica sem a renda um dele. processo de 6 meses, mais ou menos. 6 meses sendo bem, Bem amigável. bem amigável, pode durar 1 ano, 2 anos. A gente tem casos que chega a 3 anos, né, em contrato que tem alguma garantia tradicional. Hum. Então, esse proprietário ele tem mais riscos na operação do que o locatário. O locatário ele tem que ser protegido enquanto a moradia em si. Então, a gente tem uma lei que protege ele. Por exemplo, que o locador não pode pedir o imóvel antes do término do contrato em nenhuma hipótese. Que um contrato residencial com menos de 30 meses não dá direito ao proprietário pedir por qualquer motivo, só para, né, só para uso próprio de ascendente e descendente. Então, você tem a lei já protegendo bastante o locatário. Então, hoje em dia, talvez o locador sofra mais e o locatário tem mais alternativas. Então, já existe uma fiança onerosa, um seguro-fiança, uma modalidade sem garantia para ele alugar, né, já existe mais facilidade para o processo dele de assinatura eletrônica e ele ainda tem a segurança da lei. Então, talvez, respondendo sua pergunta, o locador seja, né, a figura Que mais sofre, frágil hoje dentro de uma locação. sofre mais. Você acha que mudou um pouco a mentalidade assim, do locador de querer alugar mais hoje? Ou ainda continua preferindo vender e passar essa situação para outra? Houve uma mudança de visão no mercado imobiliário. A gente tinha 15 anos atrás 8% dos imóveis alugados. Hoje a gente tem 18%. Isso representa 10 pontos percentuais. Então, Sim, mais que dobrou a passou. quantidade de imóveis alugados e você começa a ter grandes grupos trabalhando com locação. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem os multifamilies, que são grandes grupos que são donos do prédio inteiro e ele gerencia vários imóveis. No Brasil, começa a ter também empresas trabalhando. A própria MRV montou a Lugo, que é um braço dela só para construir e incorporar para alugar os imóveis, não para vender. Então, a gente tem essa tendência de locação aumentando bastante e um mercado que ainda vai crescer bastante. Eu dei o exemplo de Londres, mas na Europa, as grandes metrópoles têm 35% dos imóveis alugados. Então, tem bastante ainda para o Brasil crescer em número de imóveis locados. E os donos de imóveis começaram a ver isso como uma oportunidade de manter o patrimônio deles e gerar uma receita recorrente. Então, acho que é um caminho que está acontecendo ainda. Não aconteceu, mas já está transacionando. Matheus, e em relação ao produto da Upstate, né? Ele é voltado especificamente para as imobiliárias, ou não? Nós somos uma B2B2C. O que seria isso? A gente trabalha para as imobiliárias, mas atinge o público final, que é locador e locatário. Então, eu faço a gestão completa da imobiliária, trago o diferencial do aluguel garantido em dia para esse proprietário e trago uma locação simplificada para o inquilino, sem ele ter que apresentar nenhuma garantia tradicional, como fiador ou calção. Tá? Mas o meu cliente é a imobiliária. Mas eu atendo O cliente. trazendo solução para o cliente da imobiliária, que é o inquilino proprietário.
É uma B2B2C. E aí o que essa imobiliária tem com vocês é basicamente todo esse trabalho de terceirização mesmo, do setor financeiro, de cobrança, de Nós não despejo. chamamos de terceirização, mas pode ser semelhante, né? É bem semelhante a isso. A gente fala de uma gestão financeira completa. Porque nós pegamos as atividades operacionais repetitivas, que é aquilo que ele sempre tem que fazer e que não gera valor para ninguém. Por exemplo, ele tem que fazer uma análise de crédito, ele tem que enviar um contrato, um aditivo, uma cessão de direito, ele tem que gerar boleto, repassar valor, ele tem que fazer uma cobrança, abrir um sinistro junto às seguradoras, tem que contratar e renovar um seguro incêndio. São tarefas que tomam tempo da administração, não só do dono, mas dos funcionários também. E aí ele para de fazer o core business dele, que é o quê? Corretagem, captar um imóvel, alugar um imóvel, e a parte administrativa, que seria um atendimento do cliente. Então, nós tiramos o que toma tempo dele, usamos pessoas, tecnologia e processo para isso, para tirar esse tempo dele, e a gente libera ele para focar naquilo que traz dinheiro para ele, que traz resultado para a empresa. Matheus, e você falou que lá atrás fizeram franquias, né? Como que foi essa transição do modelo de franquias para esse modelo B2B2C, né, que você falou? Legal. A franquia, igual eu falei, ela parou de ter a mesma relevância que a empresa de gestão. A empresa de gestão destacou muito. Só para você ter noção, a gente tinha 9 lojas franqueadas, 3 mil imóveis geridos. Depois que a gente abriu, a gente passou a ter mais de 750 imobiliárias como clientes e muito mais imóveis, porque tem imobiliária nossa que sozinha tem 3.500 imóveis alugados. Então a gente teve essa No transição. processo de franquia também, a marca tem que ser muito forte, né, para franquear ou não. Você tem que construir uma marca forte, né? O início de uma franquia é o mais difícil, que é onde você está construindo marca Tem em que investir conjunto. muito, né? Exatamente. Tanto que você tem ali uma taxa que é paga só para marketing pelas Royalties. franquias. Só que no início, você não fatura tanto, você não tem tantas empresas. E tem uma outra questão do meu mercado que ajudou nessa transição, que foi o fato das imobiliárias gostarem muito do nome deles mesmo. Muitas vezes leva o nome do dono, o dono do pai do dono, então leva o sobrenome da família. Então fazer essa transição gerava uma fricção no processo. E aí quando a gente viu crescendo a empresa de gestão, a gente aumentou ali o investimento nela, e aí acabou, até mesmo nesse ano, né, no ano passado, 2025, a gente separando 100% a operação de franquia da operação de gestão, inclusive societária. O meu ex-sócio ficou com a parte de franquias, não pode usar mais a marca, e a gente ficou com a parte de gestão, que é o nosso core business hoje. Entendi. E nessa gestão que vocês fazem, Matheus, como que você divide a sua equipe, né? Você tem um time de 45 pessoas, né? Como que está hoje estruturada a sua equipe? Hoje, na verdade, a gente está batendo 50 pessoas aproximadamente. Nossa equipe é dividida em squads, então são setores especializados. Primeiro são as áreas, né? Então a gente tem a área de administrativo, que envolve o RH e algumas mentorias que a gente tem. A gente tem a área de TI, que é de desenvolvimento e dados. Nós temos a parte de operações, que é quem realmente operaciona aquilo que a gente vendeu para a imobiliária. E nós temos a parte que a gente chama aqui de 3Ps, que é projeto, produto e processo. Dentro de cada um deles, a gente tem os chamados squads, que são os batalhões internos. Então, se a gente pegar em TI, nós temos dados, nós temos desenvolvimento front-end e back-end. Se a gente pegar operações, que é o time maior, nós temos lá a área de crédito e contratos, nós temos a área de suporte e nós temos a área financeira e jurídica dentro dessa operação. Então, a gente vai dividindo em equipes menores, cada um ali com seu líder direto, para que a gente consiga ter uma gestão eficiente. E o time de projetos, que é dividido em projetos, processo e produto, ele também tem ali seus squads, que vai ajudar todos os outros a ter o processo bem mapeado e fazer que tudo rode de forma linear. Sim, e como que você entendeu, né? E você falou que já gostava de tecnologia, de TI, como que você entendeu que a tecnologia podia te ajudar a resolver seus problemas e resolver o problema do cliente no final? Como que você trouxe isso para... Isso foi desde sempre, né? Eu já acreditava, só que a gente não tinha um time de TI. Então, desde que eu começava a montar algo no início, a gente ainda era uma empresa pequena, faturava pouco, a gente tinha essa visão. Olha, isso aqui dá para automatizar. Mas vamos fazer assim, porque eu tenho que entregar o melhor para o cliente, ele não precisa ver como que eu estou fazendo. MVP mesmo, né? Vamos fazer manual, deixa a imobiliária achar que é automatizado. Então, hoje, um repasse é automatizado, né? Tem um split de pagamento. Antigamente, a gente digitava agência, conta, tudo ali, mas para a imobiliária estava sendo feito sem ela ter que fazer. Então, a gente gerava esse valor. Então, a gente já tinha essa visão. Só tinha um risco humano, né? Tinha um risco humano, mas no início você tem que fazer. Aí chegou na hora que a gente começou a crescer demais e ver que nosso produto gerava valor para o mercado, que a gente falou, ó, a tecnologia vai ajudar a gente a escalar.
A gente conseguir realmente não só estar em Belo Horizonte ou Minas Gerais, mas estar no Brasil todo, e ela vai permitir a gente gerar mais margem de lucro, porque muitas tarefas repetitivas podem ser automatizadas. E a gente entra numa nova fase, João, que é a fase agora da gente olhar tudo com IA, tudo com inteligência artificial mesmo, porque a gente acredita que as tarefas operacionais repetitivas da UP podem ser feitas por um agente de IA. E o meu time tem que pensar de forma tática e estratégica. Então eu sempre questiono o time hoje para fazer o que você faz que a IA faria melhor que você. Então por que ela não está fazendo? E é interessante que mesmo trazendo IA para dentro da sua operação, né, você cresceu o time. Ou seja, você não perdeu essa questão do atendimento personalizado, né, humanizado, que todo mundo tem medo, né, de trazer IA. Eu acho que a IA traz bastante soluções para a gente poder agregar o nosso negócio, né? Exatamente. Eu não acho que a IA vai substituir as pessoas. Ela vai ser uma ferramenta para quem souber usar. É, Quem mas não tem que saber souber... usar. Exatamente. Aí é isso que eu cobro bastante do time. Vamos dar um exemplo do que eu falei de pagamento de conta. Uma pessoa que entrou no passado para fazer pagamento, ela digitava agência, conta, valor, titular, CPF. Ela apertava Enter. Quando tinha 10 pagamentos, era uma coisa. Quando chegou a 3 mil, era outra. Quando chegou a 10 mil por mês, era outra. Essa pessoa, ela é útil para a empresa ou não? Depende. Depois que a gente automatizou. Se ela não souber fazer outra coisa a não ser digitar agência e conta, ela se tornou obsoleta. Então, eu valorizo as pessoas que sabem tornar o seu próprio trabalho obsoleto. Eu mesmo, Matheus, passei por isso várias etapas. Né? Eu gosto de falar, né? A gente tem o eu empreendedor, o eu administrativo e o eu técnico. Sim. A gente começa uma empresa como técnico, nós sabemos fazer as coisas. Só que eu tenho que matar o que eu sei fazer para conseguir pensar em outras coisas e continuar crescendo. E eu desafio meu time a isso. Por que você está digitando agência e conta? Por que você não faz isso de forma que KNAB 240 ou você depois evolui para um split? Por que você não faz um prompt que formula isso para você? Análise de crédito, por exemplo. Por que você está lendo um extrato bancário? Você não acha que a IA, se você educar, ela vai fazer melhor que você? Olhar linha a linha? Então eu desafio meu time para matar as próprias tarefas que eles fazem. E o nosso plano de carreira está atrelado a isso. Nosso plano de carreira ele não é pela quantidade de esforço que a pessoa faz, nem pela quantidade de tarefas que ela faz, mas pela quantidade de atribuições que ela consegue fazer. Então, se uma pessoa só faz pagamento, ela tem muita tarefa e ela tem muito trabalho. Só que ela não tem valorização tão grande quanto uma pessoa que, às vezes, roda vários prompts, só que ela tem várias atribuições. Ela consegue fazer um pagamento, ela consegue fazer uma auditoria, ela consegue fazer uma análise de crédito, ela consegue fazer 10, 15 coisas, porque ela está rodeada de agentes de IA, rodeada de processos pré-definidos, e ela está sempre tendo ideia para matar a próxima tarefa dela para ela valer mais. E essa pessoa vai ganhar mais que uma pessoa que só sabe fazer o operacional. Legal. E como que você começou a pensar em construir a cultura da sua empresa? Porque quando a gente começa, é muita coisa para fazer, muita decisão para tomar, e você tá ali na frente do negócio, e depois você tem que pensar a estratégia. Mas, assim, lidar com pessoas e times, né, que tem o fluxo, tem as pessoas que estão ali construindo, mas como que você pensou a cultura da sua empresa? Como que você estruturou isso hoje? Eu demorei a entender o que era cultura, tá? Falando, sendo sincero ali. Primeiro, desde o início, eu tinha aquela questão de visão, missão e valores. Aí isso aí Tradicional. esse é o padrão só para você cumprir o beabá ali. Depois eu assisti uma série ali, né, Super Pumped ali, que é a história do Uber, e vi que ele teve essa criação dos valores. E aí achei sensacional, porque trazia o que ele queria passar para um time muito grande, no caso dele, né? Milhares de funcionários. Falei, pô, vou fazer isso também. Aí criou os valores, né? Os 10 valores da UP, que depois foram se adaptando. E hoje eu tenho uma visão muito mais forte sobre cultura. Cultura, ela é aquilo que acontece quando os gestores não estão vendo. Aquilo que está sendo falado no corredor, que está sendo feito sem ninguém olhar. Só que nosso papel como gestor é orientar a cultura. Seja através de valores, seja através de exemplos, seja nas reuniões, né, que eu falo que são os ritos gerenciais. Nosso papel é fortalecer ela o tempo todo. E eu escutei recentemente no podcast que ele falava exatamente isso. As pessoas têm que falar, pô, tá ficando chato você falar isso. Quando elas estiverem falando é porque você está fortalecendo sua cultura. Né? Exatamente. É que ela está entendendo. Então eu tenho essa visão hoje de cultura. Então ela começou mais ou menos no passado, há uns anos atrás a gente começou a entendê-la melhor. Acredito hoje que ela seja mais forte, inclusive no nosso processo seletivo de atração, inclusive no plano de carreira e até mesmo em eventuais demissões. Né? A cultura ela repele também aquela pessoa que não se adapta à realidade. Cara, e qual o perfil da pessoa que não se encaixa na UP? Hoje uma pessoa
principalmente uma pessoa gananciosa. Os dois extremos não se encaixam, tá? Uma gananciosa ou uma pessoa apática. Por que elas não se encaixam? Que Porque a ela só gente liga pro busca, material, né? exatamente, a gente busca pessoas ambiciosas, que querem crescer, mas que não veem dinheiro a qualquer custo. Até porque, né, se dinheiro a qualquer custo, você tem outros caminhos para percorrer que não trabalhar como CLT ou trabalhar como prestador de serviço. Tá? Então, isso é algo que a gente repele. Outra questão que a gente repele também bastante, tanto no processo seletivo quanto depois, são pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Então, as pessoas que não se adaptam ao todo. Nós temos um funil que a gente vende para a pessoa como ideia, que é, primeiro lugar a empresa, depois o seu time, por último o indivíduo. Parece antagônico, mas se você pensar primeiro na empresa, depois na equipe, por último no indivíduo, você vai sair ganhando como pessoa. Sim. Então a gente também tem essa visão, aquela pessoa que só pensa nela, que ela fala, eu estou aqui, fui contratado para fazer isso, vou fazer só isso, o restante vai fazer o que foi contratado assim só. Ela também acaba não se adaptando, né, à empresa. E nesse momento de transformação de IA, a gente começa também a pegar menos pessoas que só sabem operar. A gente quer pessoas com pensamento crítico, que realmente tenham curiosidade. Aquela pessoa que só sabe operar, por mais que ela seja um bom profissional hoje, a gente vê que talvez ela não faça sentido daqui a alguns anos. Então, contratar ela seria uma contratação errada, até porque eu quero construir carreira com essa pessoa. Então, hoje é uma adaptação que está também, mas já estava na nossa cultura antes, mas agora fortalece com a IA. São pessoas que realmente pensam fora da caixa, né? Acho que é até padrão o mercado falar isso, mas realmente pensam fora da caixa, não sabem só fazer operacional, mas pensam em tático e estratégico. Sim. Matheus, você falou no início que você tem uma pós-graduação também na área de marketing. O que você estudou? Como que você aplica hoje? Como que você organiza seu marketing? Eu vou falar com toda sinceridade, a pós ela foi mais ali uma Para o experiência currículo. curricular, porque eu aprendi muito na prática. Eu já tive uma empresa, né, com um amigo meu que hoje também é empreendedor, que fazia site para pequenas e médias empresas. Nessa época eu estudei muito marketing, quando eu estava também na EduTech que eu falei, eu estudei bastante marketing. Eu aprendi muito mais coisas sobre inbound marketing, né, sobre marketing de conteúdo em si, eu aprendi sobre funil, aprendi sobre muito mais coisa que eu aplico hoje na prática, né, e ali pesquisando mesmo nos fóruns na época, né, e hoje, né, em portais, do que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação. Na pós, o que foi muito bom? Algumas questões mais amplas. A gente fez um curso de negociação, que ele valeu muito ali. A gente fez um curso mais voltado ali para a parte de análise das pessoas. Então, foram algo mais indireto do marketing. Interessante. Aquele lado dos 4Ps, algo que, né, que a gente aprende ali, a gente já viu na faculdade. Então, Nesse sendo lance de sincero, métricas, assim, eu aprendi mais na prática do que no curso. O curso foi bom para conhecer pessoas, algumas delas vieram para trabalhar com a gente, então o network valeu a pena. Só que o conteúdo em si, para quem já trabalha e já domina, e já está na prática, talvez ele seja um pouquinho mais atrasado, até porque ele tem que seguir aquele cronograma todo de até poder colocar ali um inbound marketing, por exemplo, nem sei se até hoje está, né? Demora uns anos. Tem toda uma atualização também do marketing, né? Agora eu acho que não são nem 4Ps mais, né? São vários Ps, acho. Aí, 6Ps, o Kotler já atualizou, enfim. Mas como que você pensa, assim, a sua estratégia de marketing para ano que vem, para adiante, e qual que é o papel dos vídeos na sua estratégia? Bacana. Hoje minha estratégia é aportar mais no marketing, então a gente vai caminhar para eventos proprietários. Então nós vamos fazer pequenos eventos em algumas cidades que a gente quer angariar imobiliárias e fazer um grande evento no final do ano, que vai chamar até a melhor imobiliária do Brasil. A ideia é premiar Legal, em 6 dígitos essas imobiliárias, ou seja, prêmios acima de R$ 100 mil para chamar atenção mesmo. legal. E outro ponto seria o tráfego pago também, que a gente faz ali campanha de fundo de funil, top e meio também, mas focado no fundo de funil, porque a gente quer ter canal proprietário mesmo. A gente não quer ali depender de indicação, por mais que seja um braço forte nosso, e não quer depender de patrocinar outros eventos, apesar que a gente também vai patrocinar por causa da marca. Sim. Sobre os vídeos, eles são chaves. Né? As próprias campanhas de atração que a gente usa, o vídeo ele é o que mais performa. Então nós temos que fazer ali num topo de funil para atrair para um evento que a gente vai fazer, o vídeo ele é o que traz mais visibilidade e o que deixa mais claro aquilo que a gente está propondo. O mesmo no fundo de funil. Se eu quero comunicar como que meu produto funciona, num vídeo de 2 minutos, eu faço muito melhor que fazer um carrossel. Cheio de texto, né? Exatamente, ou fazer ali aquele textão ali num blog tentando explicar. O vídeo ele é o que performa mais.
E a gente também usa vídeo no endomarketing, que é ali para atrair mão de obra, porque a gente crescendo, a gente Sim. precisa de mais pessoas. Então a gente entende que um vídeo institucional ajuda a pessoa a entender a nossa cultura, ajuda ela a entender o ambiente de trabalho, ajuda ela a ver o que a gente está fazendo ali, né, com fraternizações, workshops, um dia de trabalho mesmo, então eu acredito muito. E a gente tem um projeto também, esse ainda não está desenhado 100%, que é fazer mais documentários, mini documentários das imobiliárias parceiras. Que deram certo no seu planejamento. Exatamente. Então, pô, pegar uma imobiliária e mostrar o dia a dia dela mesmo. Acho que o mercado mostra pouco isso, outros mercados mostram muito mais. Ó, um ponto de vista ali, né? O POV ali do o que está acontecendo nessa imobiliária, como que o gestor trabalha, o que é a prática dele, por que a sua imobiliária está diferente. Então, é um trabalho que a gente também quer fazer via vídeo, que eu acho que vai gerar Não, um legal. resultado legal. Bacana. Matheus, e em relação à produção de conteúdo, que é um desafio pelo tempo, por se expor, por colocar o skin the game, né, que a gente chama. Como que você lida com isso? Você pretende produzir mais conteúdos? Você gostaria de produzir mais conteúdos? Você gostaria que seus colaboradores produzissem mais conteúdos? E quais são os desafios que você enfrenta nesse sentido? O primeiro desafio eu vou responder antes de falar de produzir mais, é que eu sou uma pessoa bem restrita. Então, minha rede social era bloqueada até 6 meses atrás, eu tinha deletado o Instagram. Tem pouca gente que segue. Exatamente, porque eu não posto, né? Eu acho que eu tive 6 postagens na minha vida e acho que 5 delas foram repost, né? Que me marcaram. Então, Collab. não era esse meu perfil. Porém, eu comecei a fazer webinars que trouxeram clientes relevantes e trouxeram uma autoridade que eu não esperava. Muito mais forte que os treinamentos presenciais que eu fazia antes. E aí eu comecei a ver que não é só a venda direta que ele traz, mas aquela autoridade para quebrar uma barreira de fechamento. Por isso que eu comecei a participar de podcasts, né? Igual eu falei antes, no mercado Ajuda na imobiliário, produção agora. de conteúdo. Exatamente. Agora, uma vez por semana, eu tenho uma gravação que eu faço para a rede social ainda da empresa, ainda não é o meu pessoal, né? Eu ainda quero trabalhar essa parte do pessoal. E eu faço outras gravações de conteúdo em treinamentos, cursos, para aparecer mais vezes representando a marca Mas para atrelada a a mim. empresa mesmo, você já tem uma ideia de produzir mais conteúdos para a sua empresa. Isso, Para além usando a minha imagem, exatamente. Mas eu também tenho um plano de levar para minha rede social. Só que minha rede social eu penso em não ficar só atrelado ao mercado imobiliário, mas trazer conteúdos que eu gosto de falar amplos. também. Exatamente. Porque o meu objetivo não é só atrair cliente, isso também, mas gerar essa autoridade que ajuda numa negociação de investimento, que ajuda, né, em trazer Eu acho que você clientes, tinha que abrir. Eu acho parceiros. interessante mesmo essa ideia. E eu ia gostar de seguir, assim. Eu não sei. Acho que até na época eu já te falei, né? Que eu já trabalhei na UP, mas um dos motivos que me fez parar o que eu tava fazendo com a Viz, né? Sozinho ali no Sim. meu caminho, que eu tava 100% dedicado. E vi trabalhar na UP como coordenador de marketing foi exatamente a possibilidade de aprender com você. Porque eu percebi ali na própria entrevista a carga que você tinha para compartilhar. Eu falei, pô, eu vou colar nesse cara, eu vou crescer, vai ser bom. E, enfim, a gente passou ao longo do processo, mas eu acho que você tem muito para passar que realmente para fora, para além do mercado imobiliário, né? Que Então, eu assim, fica a minha motivação para você, velho. Investe nisso. Obrigado. Aí eu tenho que quebrar essa barreira, que é a barreira do mais fechado ali Sim, das sim. redes sociais, né? Mas eu acredito que é o futuro. Então, não, Eu acho não, legal, cara. não tem outro caminho a não ser isso, né? Até pro LinkedIn também. O LinkedIn é uma rede social forte que, se você se posiciona lá bem com frequência, com constância, eu acho que ali cabe muito conteúdo nesse sentido que você tem também para trazer, né? E o que eu sempre fui repelido dessa parte é porque tem muita gente que é charlatão ali, né? Fala Tem um um tanto monte, de um coisa, monte. fala um tanto de frase de impacto, mas Surgem nunca fez nada especialistas ali. todo dia. Exatamente, exatamente. Então, se eu fosse para esse caminho, seria aquele caminho mais para apostar mesmo, falar um pouquinho do que é empreender, o que é, né, sair ali das fases, né, do 0 a 1, do 1 ao 10, Sai do do 10 mundo ao das 100, ideias. exatamente. E eu acho que tem muita coisa que é legal que eu consigo passar. Eu presto algumas mentorias, não só para empresa pequena, algumas grandes também já me procuraram, então eu já Cara, estou você falou nesse de mundo. mentorias, eu lembrei que a Up é uma startup que tem investimento, né, de fora. Como que a gente valida que ela deu certo? Como que a gente valida que, ok, vamos investir, vai seguir com as próprias pernas, não é mais uma startup? Como que a gente chega nisso? Existem várias fases de validação, né, no padrão da startup. Então ela começa lá na ideia. Eu tive uma ideia, eu vou para um discovery que é perguntar para as pessoas, você usaria? Ou até mesmo, que é muito recomendado, fazer uma pré-venda ali. Você gostaria? Você pagaria quanto? Então você vai validando como se fosse uma pesquisa de mercado rápida ali. Depois você entra na parte ali
né, de MVP, que é o mínimo produto viável, onde você vai fazer da maneira mais barata possível, como se fosse um protótipo da sua solução. E aí você vai testar, vendo novamente, e a usabilidade disso que você está oferecendo para o mercado. Depois você vai para a parte ali de Solution Market Fit, que é testar a solução, venda dela mesmo, começar a gerar receita sobre o produto que você tem, até você chegar na validação, que é a maior validação da startup, que é o Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? O PMF. É o encontro do perfil do cliente com o canal de vendas. Então, hoje se indica, não uma regra, mas uma indicação, que até 100 milhões de faturamento por ano, você tem um único canal muito eficiente, né, que você domina, e um público pré-definido, que primeiro começa nos inovadores, vai passando ali, né, para a maioria inicial e vai avançando. Então, que é até um livro que chama Cruzando o Abismo. Eu Ele lembro que você me explica, indicou ali. exatamente, ele Inclusive, você me explica indicou um livro essa semana etapa. passada no churrasco lá da UP, que eu não lembro o nome. Ele chama O Mito do O Empreendedor, Mito do E-Myth, Empreendedor. Tem que exatamente. ler. É outra pegada. No mundo das startups, a gente tem essa visão desse caminho, é porque a startup ela foge de uma empresa tradicional. Esse livro que eu te indiquei é mais para uma empresa, né, tradicional de mercado, que tem uma Sim. solução padrão. Aí, quando a gente entra nessa parte do Product Market Fit, é onde a gente valida canal, o ICP, né, o Idea Customer Profile, o perfil do cliente ideal, e a gente consegue já saber como que a gente cresce, qual o canal que a gente cresce, para quem que a gente vende, quanto que a gente ganha. E aí você entra, depois dessa última validação, você vão ter outras depois, óbvio, mas você entra no crescimento de tração você entra no crescimento de tração e crescimento exponencial. Mas no caso, beleza, decidiu o caminho, comprovou ali tudo, fez o negócio dar certo, provou o cliente e o produto. E aí a ideia é que os investidores iniciais ali eles se tornem mais investidores ainda? Ou que ela abra mercado, ela abra, expanda? Como é que funciona? Não existe uma regra. Você tem, por exemplo, o crescimento de startup bootstrapping, né, que não depende de capital de terceiros. Mas numa startup que é voltada para o venture capital, Uhum. né, que ela é direcionada para o venture capital, cada uma dessas etapas que eu falei vai ter um tipo de investimento. Então você começa no investidor FFF, que é Family, Fools and Friends. Então são amigos, né, os parentes e os tolos. Uhum. Eles são os primeiros a investir e colocaram dinheiro ali. Depois você vai passar por um grupo de anjos, que são pessoas, desculpa, que se juntam para investir em conjunto dentro de startups. Depois você vai passar ali por uma empresa pré-seed, né, que é aquela que quando você está começando a validar a Solution Market Fit, a seed, que é a empresa que entra para validar ali o Product Market Fit, e depois você vai entrar na parte de que ainda é um early stage, né, que estágio inicial, mas já são investimentos mais avançados de venture capital, que são os Series A, B, e aí depois você tem os mais avançados C, D e F. E cada uma dessas etapas tem uma expectativa. Essas que eu falei de Series A para frente é quem está com Product Market Fit querendo acelerar crescimento, entrando numa tração, e aí quanto mais avançado a série de investimento, mais está se procurando crescimento. Mais madura a empresa e mais ela está buscando investimentos maiores para dominar o mercado. Entendi. É um mercado totalmente novo, assim. Eu de startup entendo muito pouco, apesar de já ter trabalhado aqui na UP, né? Matheus, e em relação a outras startups, a UP apoia, participa, fortalece, tem essa cultura de, entre os próprios, igual empreendedores, tem comunidades ali que se juntam para se ajudar. Dentro das startups tem isso também? Sim, é muito comum na startup você ajudar aquele que está num estágio anterior e também trocar ideia com aquele que está no mesmo tamanho ou superior. Então, hoje eu participo como startups que nos ajudam, startups que já faturam mais que a gente, estão em etapas mais avançadas, como eu ajudo startups que estão iniciando ou que ainda não chegaram no nosso tamanho. Então, é bem legal que você passa um pouquinho disso tudo que você vive na prática, que a teoria é uma coisa, a prática é outra, totalmente diferente. E você consegue, né, passar mentoria. Eu mesmo participo de um dos fundos que investiram na gente, ele tem uma rodada ali com as 10 principais empresas e a gente troca mentoria uma com a outra. Então, eu vou agora em fevereiro, né, participar de um desse, ensinando ali, ó, como fazer um forecast, né, e um BP, né, você faz um BP, um business plan do ano, e como que você tem um forecast que você consegue bater essas metas. Então, Legal. eu vou passar um pouquinho do que eu fiz. Em contrapartida, outra startup pode ir lá me ensinar como montar uma equipe de executivos, porque ela já está num tamanho maior e o tamanho que a gente está chegando agora. Então a gente vai trocando Legal. essas ideias, tem muito disso, e também o mundo de investimentos. É natural que uma startup que é bem sucedida,
que já gera dinheiro, que já consegue fazer o que a gente chama de cash out, né, que é vender cotas para receber dinheiro, ou fez um exit, né, que é fazer a venda total, ela começa a querer investir em outras. Então, dentro do nosso cap table, que é a nossa sociedade, a gente tem um que vendeu a própria startup dele. Hoje ele é sócio nosso e ele é sócio em outras startups também. É algo que eu pretendo fazer, entrar como investidor de startup, porque eu acho que a gente fomenta o mercado, traz nosso conhecimento e ajuda os empreendedores novos a quebrar menos cabeça que a gente teve que quebrar. Agora, falando da Viz e falando de mim, porque você me conheceu antes da Viz. O que te chamou a atenção? O que foi diferente, conhecendo o João, conhecendo o meu talento, esse um ano que a gente trabalhou? Legal. Primeira coisa, eu acredito que uma empresa ela tem que ter uma visão de design muito boa. Eu acho que a Sim, marca comunica quando você tem um bom branding, quando você tem uma boa comunicação audiovisual. sim. E você é uma pessoa que domina isso muito, né? Inclusive o rebranding da Up, né? Quando a gente reconstruiu a logo, né? As próprias cores, comunicação manual da marca foi quando você estava aqui e eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa ela gasta muito dinheiro numa loja, só que não pensa no site, no material gráfico, não pensa de como a marca está sendo vista. E eu acredito É o que você tem básico, que assim, gastar no o básico bem básico feito, e né? depois você pensa numa loja, depois você pensa, né, no ponto de venda ali. Então, acho que isso que me chamou muita atenção na época, essa ótima visão audiovisual. E eu acredito que as empresas que vão dominar o mercado, elas vão ter essa visão audiovisual e essa visão de, né, conteúdo dentro do founder, que é o que você me questionou antes. Sim, sim, E sim. os dois estão relacionados. Então, essas empresas, pô, vou dar um exemplo, né? G4, V4, você vai ver que é a mistura dos dois. Eles têm conteúdo com um audiovisual muito bom, que te prende. Nem sempre é a pessoa falando, mas eles fazem ali explicando a história de uma empresa. Isso te prende, te deixa, né, vidrado ali e te faz consumir mais e mais e mais. E eles têm o founder depois prestando palestras, podcasts, conteúdos em geral. E aí é esse casamento dos dois que eu acredito. Eu acho que toda empresa tem que caminhar para isso, que casa com aquilo que eu te falei, que é o nosso objetivo de 2026, que é ter um canal proprietário. Se Uhum. você tem conteúdo de qualidade, com ótimos vídeos, ótimas imagens e um ótimo audiovisual, junto com uma autoridade dos fundadores, você com certeza consegue ganhar mais mercado e o lead mais barato possível, que aquele lead veio pelo conteúdo e não veio só pela divulgação do produto em si. Ô, Matheus, e em relação, cara, à expansão, né, da Up, você falou que vai estar em outras cidades também. Como que você pensa isso? É a nível Brasil mesmo? Ficar atendendo aqui de BH todo mundo? Você pensa em abrir alguma coisa lá fora? Hoje a gente já tem operação no Brasil todo. Então, nós temos em todos os estados do Brasil, sem exceção. Mas tem alguém que está expandindo esse negócio lá para você? Hoje, nossa venda, nossa base é aqui em Belo Horizonte. Nós temos uma filial em São Paulo, ali no Cubo Itaú. Mas nosso time de vendas, ele vende um primeiro passo online e precisando a gente viaja para os locais. Então, recentemente a gente foi para o Sul, por exemplo, foi para, né, o Rio de Janeiro fechar grandes negócios. Legal. Então, a base da venda, ela é aqui. Só que nós temos um time de vendas que viaja. Ele está disposto a pegar avião, pegar carro quando é para o interior, para finalizar esse negócio. Nossa ideia não é ter vários polos de venda ainda. Futuramente, provavelmente vai ser necessário, mas nesse momento a gente consegue dobrar de tamanho sem ter, né, outras sedes em outros lugares. Quando você fala dobrar de tamanho, eu lembro da curva J, que você explicou, né? Sim. E essa sua ideia de estar dobrando de tamanho, você entende que você está fazendo a curva da startup mesmo que você queria fazer, ou você está fazendo essa curva mais conservadora? Dobrar de tamanho, ele já traz esse conceito do exponencial, né? Que é o E elevado à 10ª potência. Então a gente tem seguido isso. Óbvio, quanto mais você cresce em múltiplo, mais acelerada essa curva J. O que a gente não faz? Abrir mão da eficiência para triplicar de tamanho. Então, se eu puder dobrar de tamanho com saúde financeira, margem de contribuição boa, gerando caixa, eu prefiro do que triplicar queimando caixa. Então, essa é uma visão minha do Matheus. Alguns investidores não gostam disso, que a tese de investimento dele é buscar o próximo unicórnio. Só que ele está disposto a matar 9 negócios para conseguir um, ou matar, às vezes, 99 negócios para conseguir um. Uhum. Aqui não, a gente quer construir algo sustentável de longo prazo. Então, nós queremos criar uma empresa que vai perpetuar para os próximos 20, 30 anos. Seja na minha mão, seja através de um M&A, uma fusão, uma aquisição, Uhum. né? Não importa o modelo que vai ser, mas a gente quer uma empresa perpétua. Para isso, a gente precisa ter essa responsabilidade. E existem muitos investidores hoje que buscam esse tipo de empresa. Eles querem empresa, que eles falam até que é um novo conceito, não é um unicórnio mais, é o camelo. É aquele que consegue sobreviver em momentos de crise, é aquele que Curioso. consegue sobreviver apesar do mercado.
mas está sempre evoluindo e é um animal forte. Então é o que a gente tem de visão da UP. Nossa tese é essa. Queremos crescer agressivamente, manter dobrando de tamanho, e óbvio, quem sabe conseguir triplicar, mas a gente não vai matar a eficiência da empresa em prol do crescimento. Show, Matheus. Muito obrigado por compartilhar comigo a sua história, tudo isso aí que você está fazendo com a UP, e eu desejo todo o sucesso do mundo. Tenho certeza de que a UP já chegou e vai continuar chegando cada vez mais longe. No que depender da Aviso, pode contar com a gente também. Valeu. Eu que agradeço, João, pelo convite e muito obrigado. Valeu.